Amém, amados? Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, amém. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Vai falar que está difícil de abrir aí, irmão, pelo amor de Deus, hein? Você vai. O celular é mais fácil, mas se tiver tua Bíblia aí, é no Antigo Testamento, tá? Só uma dica aí. Vai ajudar você aí. Livro de Ruth. Tem gente que está abrindo assim, bem devagarzinho, sem fazer barulho, entendeu? Para não denunciar que não achou ele. Mas pode fazer barulho aí, não tem problema, pode procurar aí, irmão, não tem problema. Livro de Ruth, capítulo 1. Amém? Diz assim o texto: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, vamos ler mais fácil, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Essa palavra é o Senhor, creio que Ele apontou ao meu coração essa semana. E é uma história, você já conhece, é uma história poderosa, cheia de revelações, e de instruções e de ensinos, mas principalmente do poder e da glória e do comando e do governo de Deus sobre a vida de alguém, né? Então, a gente começou aqui lendo verso 1 ao 3, quando fala que num certo período da história de Israel, no tempo dos juízes, isso lá, no ano 1500 até o ano 1100, há umas divergências, né, que o tempo dos juízes durou 300, 400, 500 anos, mas no tempo dos juízes, eles governavam Israel. Você sabe que um tempo foram juízes, depois vieram os reis. Em muitos tempos os reis governavam, mas os profetas estavam por trás, realmente governando a nação. E aqui o tempo dos juízes, você sabe que a história, quando você lê lá a tua Bíblia, no livro de Juízes, você vê que é um período muito grande da história de Israel, e houve altos e baixos, né? O povo de Israel se arrependia, e aí servia a Deus, né? E depois de um tempo se desviava, fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor vinha e colocava ali inimigos para oprimirem, para escravizarem o povo de Israel, para trazer ali servidão para o povo de Israel. E aí o povo então se arrependia, clamava, e Deus é misericordioso, Ele vinha, tirava os inimigos, levantava um juiz, dava vitória para o povo, e aí a bênção se restabelecia. E aí o povo passava um tempo bem, fiel a Deus, depois o povo desviava de novo, e aí virou isso, né? Um ciclo vicioso durante esse período do juiz, até começar o tempo dos reis. E ao longo de toda a história, na verdade, tem problemas, né? Mas aqui está falando especificamente do tempo dos juízes. É o livro de Ruth, ele se dá no tempo dos juízes. Provavelmente quem escreveu o livro de Ruth são anotações do profeta Samuel, né? Geralmente isso é mais aceito. Então, esse é o período que Deus estabelece aqui, né, para nos contar essa história. É uma história que está no meio da Bíblia aí, e talvez você passe desapercebido e não lê esse texto, né? E esse texto, essa história é tremenda, assim, é maravilhosa. Fala de redenção, fala de muita coisa, mas eu queria, nessa noite, trazer algumas coisas que o Senhor apontou no meu coração nessa semana. Fala aí que no tempo dos juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande
escassez de alimento, veio fome sobre a terra, sobre toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu, foi peregrinar, saiu com a sua esposa e seus 2 filhos, né, a fim de morar por algum tempo em Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram de Belém. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Então, é uma história que me chama atenção, sempre me chamou atenção, mas Deus, esses dias, Ele trouxe uma coisa no meu coração essa semana, né? E um homem que estava em Belém. Aí você sabe que a palavra Belém, o nome Belém, significa casa do pão. E um dia, na casa do pão, faltou pão. Porque Deus permitiu que viesse um tempo de escassez, de fome. E lembrando você que provavelmente era um período em que os juízes estavam ali governando, que era o governo dos juízes, e esse altos e baixos do povo que eu te falei. E nesse período aqui, vem uma escassez, vem uma fome. Alguma coisa não está bem na cidade, que eles moram ali, na terra que eles moram. Né? E me chama atenção isso, sempre me chamou atenção, isso sempre ministrou meu coração, né? De que na casa do pão, Belém, a casa do pão, significa Belém, significa casa do pão. Não tinha pão, sumiu o pão, acabou, tinha escassez, tinha fome. Né? E aí, tem lá um povo, tem lá gente morando, tem gente habitando, né? Tem gente próspera lá durante um bom tempo, que estabeleceu, tinha propriedade, tinha terra, tinha lavoura, tinha sei lá o quê. Mas a história fala que Elimeleque era um cara próspero, a família dele era próspera aqui, enquanto morou em Belém. E aí veio a escassez, veio fome. E ele se levanta para sair de Belém. E para ir para uma terra que Deus, né, desde lá da época da saída do povo do Egito, do Êxodo, numa passagem lá que o povo está passando, Deus fala que Deus estabelece uma sentença, né, um juízo sobre Moabe, sobre algumas nações que estavam ali, né, no caminho do povo de Israel. Mas não é isso que eu quero entrar, senão você vai atrapalhar tudo, vai complicar a coisa, eu vou perder o tempo e vou atrasar. Então, mas havia uma sentença sobre Moabe, porque quando o povo de Israel foi sair do Egito e foi passar, né, na porta de Moabe, Moabe não deu pão e não deu água para Israel. E Deus estabeleceu uma sentença, falou, vocês nunca terão aliança nenhuma com Moabe, vocês ninguém deles vai habitar na congregação dos justos, no meio de Israel, não tem aliança entre vocês e Moabe, né? São 2 nações, Moabe e os 2 filhos de Ló. Então, mas estou falando aqui agora de Moabe. Vocês, não vão ter aliança, não aceitem. E tem lá sentenças, você vai ver isso lá em Números, em Deuteronômio, você vai ler isso. Mas não quero entrar nesse detalhe agora, não posso parar para ler isso. Então, tinha uma sentença. E aí o homem que é da casa do pão, da terra de Israel, tem aliança com Deus, ele se levanta, pega a família dele e sai para salvar a sua vida, para salvar a sua casa. E vai para Moabe, que tinha uma sentença, que tinha uma palavra da parte do Senhor. Né? Ele deixa Belém, ele vai embora. Mas o texto não me diz em nenhum momento que Elimeleque foi lá para o lugar de oração, né? Foi lá para o joelho, foi lá para um tempo de clamor, né? Foi para um tempo de busca da vontade do Senhor para a casa dele e para a vida dele. Não tem isso no texto. Veio a escassez, veio a fome, veio ali o tempo difícil ali, a porta se fechou, e o que ele fez foi pegar tudo que ele tinha, levantar e ir embora para Moabe, para uma terra que já tinha uma palavra, uma sentença. Né? E não teve consulta, não teve um tempo, não teve uma busca, não teve uma pergunta. Aqui no texto não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma frase, não tem nem nada. Ele não abre a boca dele para dizer assim, Senhor, eu me levanto e vou, ou eu fico aqui e conto com a sua provisão. Porque esse texto é legal, a história de Ruth é legal, o livro de Ruth é interessante, entre muitas coisas, por causa dos nomes que estão no livro, né? Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Ruth, todos esses nomes têm significados assim muito legais. E Elimeleque,
né, meu Deus é rei. Então o cara, né, podia, não sei se tinha espelho, devia ter lá alguma coisa para ver a imagem, né? Olhar e falar assim, olhar, pô, imagina ele para o espelho. Talvez não tinha espelho, tá, irmão? Só para você entender. Talvez no reflexo da água ali, não sei, não tinha lá um espelho, né, como nós temos um espelho bonitão em casa hoje. Grandão, né? De você se ver, para você se arrumar. Não tinha. Mas em alguma coisa ele devia parar ali para refletir a sua imagem e dizer, ô Elimeleque, olha, o nome é Meu Deus é Rei. Né? Outra tradução é Deus é meu governante. Então Elimeleque significa isso. Né? Deus é meu rei e meu Deus é governante, é meu governante, Deus é meu governante. Mas é meu governante. Mas na hora que a tribulação vem, a situação vem, né, a dificuldade acontece, levanta, pega tudo e vaza, e sai, sem ter uma palavra, sem ter uma oração, sem ter uma consulta ao Senhor. E quando você pega a tua Bíblia para ler, eu sei que você lê Bíblia, você ama a palavra do Senhor, e é poderoso amar a palavra do Senhor, vai te abençoar muito, né, tua comunhão com ela, né, de abrir e ler, né, e vai buscar, é maravilhoso isso, Deus fala com você, fala com a gente, né, a comunhão da palavra que a gente tem que ter. E quem tem sabe do que eu estou falando, que o quanto é poderoso mesmo ter a comunhão com a palavra. Tem gente que, bom, infelizmente tem crente que não tem comunhão com a palavra, não pega a Bíblia, né? Tá lá criando poeira, abriu a Bíblia, não, e crente mesmo, que é, né? Crente, que deixou a Bíblia lá, um Salmo 91 na sala, né? E acha que está espantando o mal. Não está, irmão, está criando poeira, só isso. Está fazendo mais mal, inclusive, está gerando poeira, se tiver alguém alérgico vai dar asma. Então, crente que não tem comunhão com a palavra, que não lê a palavra, irmão, que não conhece um verso, não sabe onde tem um texto, não sabe de um livro da Bíblia. Isso é muito sério isso. E aí não tem comunhão, não tem, sabe, pergunta, não tem oração, não tem clamor, não tem direção, só pega e vai. E a porta fechou, e teve escassez. E a gente olha, e aí falando da palavra do Senhor, você vai ler toda a Bíblia, né? Aí você lembra de Abraão. Abraão passou por isso. Lembra de Abraão? Abraão, né, veio uma fome na terra e ele pegou, também não consultou ao Senhor, simplesmente pegou a sua esposa, o que ele tinha, e desceu para o Egito. E todos nós sabemos a confusão que virou isso, até o dia de hoje, até nesse domingo aqui, tem uma certa confusão por causa de Abraão. Pegar tudo que ele tinha, descer para o Egito, mentir, e aí, quando ele sobe, ele traz Agar com ele. E aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Deu no que deu. E está dando, e vai dar ainda mais, e vai ficar pior ainda, tá? Então, não consultou ao Senhor. Simplesmente a porta fechou, veio o tempo de dificuldade, veio o tempo de escassez, veio a tribulação, e aí o que Elimeleque fez, né? Deus é meu governante, olha que bonito. Né? Não, Deus reina na minha vida, não, Deus é meu rei. Não, eu sirvo a Ele, não, Ele é meu Deus. Não, olha, eu sou fiel a Ele, porque Ele é meu Deus. Veio a tribulação, ele vazou. E Abraão fez isso, sem consultar. Isaac, filho de Abraão, ia cometer o mesmo erro do seu pai. Deus interviu e falou, pelo amor de mim mesmo, pelo amor do guarda, não faça isso. Não insista no erro do seu pai. Faça uma ruptura nisso. Não permaneça nesse ciclo de erro. Não vai descer. Fica na terra, habita a terra que você está. Né? E você vai ver que eu sou poderoso para te abençoar nela, fica aí. E ele ficou, e semeou na terra, irmão, e plantou, e colheu, de uma maneira assim, sobrenatural, ele colheu, ele foi abençoado, mas Deus teve que intervir, porque senão o erro ia continuar. O tempo de Davi está reinando, né? Vocês conhecem a história, Davi está reinando, e aí tem um ano de fome em Israel, e Davi está reinando, Davi é um homem segundo o coração de Deus, um rei legal, abençoado e tal, né? E 2 anos de fome, 3 anos. Davi parou e falou: peraí, está errado, alguma coisa está muito errado. Tudo bem que Israel, não é em toda a nação de Israel que chove abundantemente, não é assim, mas Deus sempre mandou chuva para Israel, sempre socorreu Israel, sempre fez, porque Deus é fiel, amém? Aleluia, Deus faz, irmão. Eu me lembro que morava em Anápolis e teve um pastor que veio de Israel, eu até acompanho ele, sou amigo dele até hoje, falo com ele de vez em quando. Ele quer muito vir aqui. Mas aí ele começou a falar de apóstolo, eu falei, talvez um dia você venha. Né? Mas aí ele é uma bênção, um judeu, mora lá.
e é crente, né? Judeu messiânico, pastor. E ele me disse, falou, Marcos, se você for em Israel, um dia você vai a Israel, né? Amém, em nome de Jesus, nós vamos a Israel. Quem sabe, né, se não acabar tudo lá, a gente vai para Israel um dia. Mas ele falou, se você for lá em Israel, você vai ver que o solo lá de Israel é um calcário de 5ª categoria, não tem como nascer nada lá. Mas se você pegar uma semente, mas ele falou para mim, Marcos, se você pegar uma semente, colocar no solo e pingar uma gota de água, brota, nasce. E não devia nascer. Os maiores exportadores de fruta do mundo hoje é Israel, de flores é Israel. O leite que mais é produzido no mundo hoje, naquela região, lá para aquela região, é das vacas de Israel, lá das vacas, assim, premiadíssimas da nação de Israel. Então, assim, como é que pode acontecer isso? E, assim, isso é só um pequeno, tem milhares de coisas que lá em Israel brota, acontece de maneira sobrenatural. Por quê? Porque Deus tem uma aliança, Deus cuida, meu irmão. Deus, ele é governante, Deus, ele é rei mesmo. E aí o Elimeleque levanta e vai embora. E aí o Davi está lá com 3 anos de fome, né? E aí ele percebeu, não, já está fora do normal, já passou, já está errado. Tem alguma coisa de errado. E aí então ele vai consultar o Senhor fala assim, ó, por causa de uma quebra de aliança. Josué fez uma aliança lá atrás, 200 anos antes de Davi, fez uma aliança com o povo, os gibeonitas, e depois aí o Saul quebrou, matou os caras, derramou sangue, e aí quebrou a aliança, que estava feita lá no mundo espiritual 200 anos antes. Então, você vê que Deus leva a sério a aliança, amém? Você tem uma aliança com Deus? Vou te falar uma coisa, Ele tem uma aliança com você, e Ele não quebra ela. Então, nós também não podemos quebrar a aliança com Deus, é muito sério isso. Então, aí Deus veio e pediu, Davi falou, faz isso, Davi foi lá no Gibeoni e pediu, e aí fez. Quando ele fez o que tinha que fazer, quando ele remiu a terra ali, pagando o preço que ele tinha que pagar, né, veio a chuva. Mas ele consultou ao Senhor, para saber o que estava acontecendo. E o texto me mostra um homem que tem a sua família, e num tempo de dificuldade, ele simplesmente abandona Belém, casa do pão, e Belém fica em Judá, que é louvor, que é agradecimento, que vamos ficar com louvor que é melhor, a terra do louvor, a terra do pão, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, ele larga tudo isso e vai para uma terra inimiga, que é inimiga de Deus, até esse momento aqui, é uma terra que tem uma sentença da parte de Deus. Irmão, não deixa Belém. Não, está com frio aí, está enrolado, está querendo dormir, ou seja, cutuca alguém e fala assim, não sai de Belém, cara, não interessa o que você vai viver. Pode vir um tempo de escassez, irmão, pode vir um tempo de dificuldade, seja qual for a área, pode vir, mas você não pode deixar Belém, você não pode deixar Judá, você não pode sair do lugar que Deus te colocou, porque Ele é o teu rei, amém? Ele é o teu governante, e Ele é o Deus provedor, irmão, Ele pode cuidar de nós, mesmo que todo mundo viva um tempo de escassez, Deus, Ele é poderoso para fazer algo na nossa vida, e através disso, testemunhamos de que Ele é um Deus fiel, aleluia, que eu não sirvo qualquer um, irmão, você não serve qualquer Deus, você serve o único Deus, o Deus verdadeiro, que é o provedor, que é Jeová Jireh, que Ele provê, Ele é o provedor. Está um tempo de escassez, tem uma área que fechou, está difícil, está doendo, irmão, o teu Deus é o Jeová Rafa, o Deus que sana, que cura, aleluia. Você está precisando de guerreiro do seu lado aí? Ele é o Jeová de Sabaoth, o Senhor dos exércitos, aleluia. Ele é um poderoso, irmão, para qualquer necessidade minha e tua, Deus, Ele se manifesta na sua vida e na minha vida, irmão, Ele pode socorrer você. Agora, eu sou Elimeleque, Deus é meu governante, mas na hora da escassez, eu tomo a decisão precipitada, eu não consulto Deus, eu não falo com ninguém, eu estou por conta própria, e eu saio de maneira, irresponsável, sabe, e Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão santo, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele vai fazer dessa história aqui, uma nova história ainda, aleluia. Mesmo que eu seja responsável, muitas vezes eu não posso ficar sendo irresponsável, porque eu vou patinando na minha vida, eu já falei isso, mas vou falar de novo, não tem problema, né? A gente fica patinando na vida, igual o povo de Israel no tempo dos juízes,
peca, se arrepende, né? Aí vem a bênção. Aí andou um tempo bom, aí peca, aí vem a opressão, aí se arrepende, clama, o Senhor vem. Aí fica o tempo bom, aí peca de novo. Não dá para viver isso. Cada vez que eu faço isso, eu zero o tempo da minha vida. A minha vida é feita de ciclos de 7 anos. Creia você ou não, está na Bíblia. Tá? A nossa vida é feita de ciclos de 7 anos. Cada 7 anos a tua história muda. Pode perceber. Você está parado aí agora, me ouvindo falar e pensando assim, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. 7 anos, eu estou com tantos anos, 7 anos atrás, o que aconteceu? Pode ver aí, faz uma análise depois na tua casa, manda mensagem depois para mim, né, para dizer assim, não, realmente parece que tem, ou parece que não tem. Mas cada 7 anos muda. Muda como? Quando eu estou firmado. Eu estou firme com o Senhor, eu estou caminhando, eu estou pagando o preço, eu estou aqui, sabe, eu estou passando pela escassez, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, eu estou, sabe, em comunhão. Você ouviu aqui? Ele que falou. Uma vergonha na cara, aleluia. Está deixando Betel, irmão. Qualquer coisa deixa Betel. Qualquer coisa deixa ajudar. Não está envolvido, não tem aliança. Dá uma vergonha na cara. Glória a Deus, aleluia. Boa esta palavra, aleluia, amém? Amém. Amados, mas não tem aliança, não está junto, caminha por conta. Isso é terrível, irmão. Já caminhei assim, é terrível. Sabe, não é tempo disso, mas é tempo de você se aliançar, de estar em Belém, sabe, de orar, de buscar o Senhor, de pedir direção, sabe, de estar junto, estar próximo, estar fiel ali, caminhando no seu dia a dia. Irmão, Deus vai fazer. Eu sei que é difícil esperar às vezes, mas Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu, irmão, Ele vai fazer. Não apressa a coisa, não quer uma etapa, não pula, não pega atalho. Deus tem um caminho para você, Deus tem uma vereda. A Bíblia fala da vereda do justo, você é justo do Senhor, amém? Então Ele tem uma vereda para você, Ele tem um caminho para você. Na verdade a Bíblia fala de senda. Sabe o que é uma senda? A senda é um caminho feito na pastagem, onde passa só uma ovelha assim, ó, de cada vez. Então Deus tem um caminho para você, Deus tem um caminho para mim. Deus tem, irmão, às vezes pode demorar, pode, mas pelo amor de Deus, não deixa Belém. Deixa que a escassez te faça tomar uma decisão irresponsável, sem consultar ao Senhor. Como é que eu falo? Meu nome é Elimeleque, Deus é meu governante, mas ele não governa nada, ele não apita em nada, ele não fala nada, eu não ouço a voz dele, eu não tenho comunhão com ele, não dá certo, não vai funcionar. E aí esse cara vai, né? A gente leu aí, põe lá no verso de 1 a 3, por favor, de novo. Verso 3. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos. Irmão, o homem que Deus governava, tomou uma decisão por conta, foi embora, fez o que fez. O que aconteceu? Ele morreu. Agora, olha para mim aqui, não é estranho? Uma pessoa que sai de Belém, que fica na terra de Judá, e sai num tempo de escassez para tentar salvar a sua vida, morre em Moabe. Deus não tem isso para nós. E tem muita gente que morre, talvez não morra. Eu conheço casos de pessoas que morreram fisicamente. E conheço mesmo, dentro da igreja, que toma decisões assim, e acaba dando tudo errado. E você fica falando assim, ó, mas principalmente morre espiritualmente, morre, sabe, morre, apaga, sabe, a chama apaga. Fica morto espiritualmente, acaba o processo, interrompe o processo que Deus está fazendo na vida dele, na vida dela. Eu falava com um amigo esses dias aqui na rua, aqui perto do mercadinho aqui, de outro ministério, que é isso, a gente está caminhando já faz algum tempo, e a gente vê que as histórias se repetem, e a gente às vezes senta para falar com alguém, a gente fala assim, ó, eu conheço o começo disso aí, eu conheço o meio disso aí, e eu conheço o final disso aí. Então, o caminho é esse, não faça isso, não tome esse caminho. Já viu histórias assim ou não? Tem que ter tempo de igreja. Pois é, a pessoa começa, né, na igreja, a jovem começa, ou o jovem começa, fervoroso, batizado com o Espírito Santo, aceitou Jesus, está caminhando, está se envolvendo, solteiro. O que aparece para ele? Uma mulher do mundo. Ou, ao contrário, uma jovem começa a trabalhar na igreja, e servir ao Senhor, né, e aí tem experiência com o Senhor. O que o diabo manda? Alguém do mundo, um enviado de Satanás. Aí a pessoa vem, senta e fala assim, não, pastor, tranquilo, eu vou ganhar ela para Jesus. Não é assim? É assim. A vida inteira foi assim.
Não, fica tranquilo, vou ganhar para Jesus. Aí você fala, ó, conheça a história, ó, vai começar assim, o meio vai ser assim e o fim vai ser assim. Então não vai entrar nessa. Não, eu me garanto, pode deixar. Já estou pronto, igual o Pedro. Não, passa um mês, está desviado. Por quê? Porque vai deixando Belém, vai deixando a terra que o Senhor prometeu, vai deixando o Senhor, aí afinal é a morte. Então, irmão, Deus tem um caminho para nós. E Ele é quem governa a sua vida e a minha vida. Ele é fiel para tudo aquilo que nós precisarmos aqui nessa noite. Deus, Ele é fiel, irmão. Ele é poderoso para socorrer você, para me socorrer, para, sabe, trazer a provisão, ainda que naquele tempo seja o necessário apenas, mas Ele é fiel para cuidar de você, para cuidar de Elimeleque, para cuidar ele fala Naomi, porque o nome no hebraico é Naomi, né? Noemi, mas para cuidar de Noemi, para cuidar dos filhos deles, para cuidar da sua casa, irmão. Deus é fiel para isso, Ele é poderoso. E eu sei que você sabe disso, e eu vim só te lembrar hoje. Se tiver alguma situação aí de escassez, de fome, de porta fechada, de tribulação, e está te pressionando para sair, abandonar, não cai nessa. Isso aí é laço do diabo para te matar. Não deixa acontecer isso, fica firme, fica fiel. Passa o tempo que for, aguenta, porque Deus é contigo. O legal de tudo isso, o poderoso, é que Deus é com você. E quando Ele é comigo, irmão, a gente passa, sabe, ataques, a gente passa mentiras, a gente passa levantes, a gente passa ofensas, perseguições, a gente passa escassez, a gente consegue passar. Por quê? Porque a gente vê Deus todo dia de manhã, vindo e socorrendo a gente. E Ele socorre, irmão, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E o que me chama a atenção é que um homem que saiu de um lugar, sabe, de provisão, de cuidado, para se salvar, morre no lugar que ele buscou como refúgio. E aí ficou a mulher e os seus filhos. Verso 4 e 5, por favor. Logo depois, se casaram. Depois que o pai morre, os dois se casam. Logo depois se casaram. E suas esposas eram jovens moabitas. Isso não podia ter, mas tem uma explicação no final e depois no texto que talvez você entenda. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos, uma década se passou, 10 anos, longe daquilo que Deus tinha para eles. Verso 5. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Que tragédia, né? Isso é uma tragédia, né? E aí eu estava tentando ver os nomes desses camaradas aí. Malom significa adoentado, enfermo, doente. Olha aqui, que nome para ter. Toda vez que alguém falava o nome dele, fazia uma referência direta à doença, enfermo, adoentado. Ô Malom, ou adoentado, ou enfermo, ou doente. Imagina que maldição para a vida, que coisa, que peso, que opressão, né? Que a gente às vezes libera palavras para as pessoas assim, né? Na nossa cultura não é semelhante à de Israel. Então a gente dá nomes feios, horrorosos para as pessoas, dentro de casa, no trabalho, talvez dentro da igreja. A gente estabelece, sabe, sobre pessoas sentenças ao abrir nossa boca e liberar uma palavra. Não, isso aí não vai virar nada, isso aí não dá certo, isso aí não vai, isso aí não vira, isso aí não vinga. Isso aí é uma tribulada, isso aí é um tribulado. Então a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a abandonar essas práticas, a mudar isso. Nós somos novas criaturas, a gente vai aprendendo pelo Espírito Santo a mudarmos isso, a não sentirmos, a termos uma posição diferente. Esses dias eu fui num lugar, eu fui num lugar, eu estava esperando ali na fila ali, no carrinho e tal, esperando, e a pessoa falou alguma coisa assim, meio ruim, tal, meio séria, e eu aqui dentro de mim, presta atenção, antes de você me julgar, ouve a história inteira, pelo amor de Deus. Dentro de mim, assim, eu estava no carrinho encostado, ouvindo ela falar, e dentro de mim eu pensei assim, vai te lascar, filha, pelo amor de Deus, você se exploda. Dentro de mim eu pensei isso, presta atenção, eu pensei isso, vai te lascar. Mas aí,
O Espírito Santo começou ali, segundos, no meu coração, e eu olhei para ela, abri minha boca e liberei palavras boas para a vida dela. Então eu pensei alguma coisa, eu estava meio cansadão, né? Eu pensei, mas aí o velho homem foi assim, se tinha lá algum resquício, ele foi estrangulado pelo novo homem, que saiu da minha boca foi uma palavra para abençoar, de bênção, um sentimento mudou. Porque nós somos assim, irmão, a gente precisa viver isso, entendeu? Cada dia mais matar, sufocar, espremer, sabe? Arrebentar com o velho homem mesmo, ele tem que estar morto, ele não pode falar, não pode fazer nada. Então a gente libera a palavra, a gente coloca a sentença nas pessoas. Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Abençoa, tua boca é para abençoar. Não, você não botou muita fé. Olha para alguém e fala assim, a tua boca é para abençoar. E se eu estou amaldiçoando, eu preciso mudar a minha boca. Dentro de mim tem que mudar. Eu tenho que ser transformado, em nome de Jesus. Não cabe mais. E aí, o Malom era doente, adoentado, enfermo. O Quilion, fraqueza, mortalidade. Dois meninos que cresceram ouvindo sempre isso. Chegou um tempo, numa terra estranha, né? Se casaram, tinha tudo para se dar bem ali, para ter um novo tempo de vida, mas não teram. As sentenças que estavam sempre sobre eles, permanentemente sobre eles, dia após dia sobre eles, aconteceu. Mas Deus, irmão, nos dá a chance de tirarmos sentenças de sobre a nossa vida. Alguém colocou, talvez o teu pai colocou ao longo dos anos uma sentença na tua vida, ou tentou colocar. E talvez colocou, e talvez por um tempo, até essa sentença prevaleceu, né? De que não ia vingar, de que não ia ser nada. Talvez a tua mãe, talvez um tio, talvez uma tia, talvez uma avó, talvez um avô, né? Que liberou palavras. Esse é doente, esse tem problema, esse aqui é um retardado, esse aqui é burro, essa daqui é burra. Né? Isso aí, com o passar dos anos, de tanta essa sentença sendo liberada na vida de alguém, trouxe consequência, trouxe alguma coisa ruim mesmo, no mundo físico. Mas Jesus veio, aleluia. Mas o Senhor veio na minha vida, irmão. O Senhor Jesus veio na sua vida. Sabe, a glória dele veio sobre você, o nome dele está na tua boca. E nós temos autoridade hoje para quebrar tudo isso em nome dele, em nome de Jesus. Sabe, o que vem, talvez, de sentença, em Jesus, eu tenho autoridade para quebrar isso e não perpetuar, e não continuar mais, e acabou. Então, assim, eu vou mudar de nome, eu vou no cartório, vou mudar meu nome, eu vou transformar isso daqui, sabe, eu vou fazer de novo. Mas eu sei que Deus é poderoso para mudar a minha história, eu não vou morrer nisso. Isso não vai, sabe, se concretizar na minha vida. Eu tenho essa autoridade hoje, você tem essa autoridade hoje. Então não aceita. E se o Espírito Santo te lembrar, né, da sua casa, do seu tempo de crescimento, da sua infância, adolescência, de sentenças que foram liberadas, você tem a oportunidade diante do Senhor de chegar para ele e dizer: Senhor, eu me lembrei dessa palavra, dessa sentença que está na minha vida, e eu não quero morrer por causa disso, eu não aceito viver isso. Eu não quero, não vou sucumbir diante da sentença que liberaram para a minha vida. Não é isso que o Senhor tem para mim. Isso nós temos autoridade. Em Cristo Jesus, nós podemos quebrar isso, em nome de Jesus, amém? Você pode quebrar isso e não ter o final que esses caras tiveram aqui, né? Por causa de tudo isso daí. Queria ler do verso 6 até o verso 15, agora a gente vai ler um pouco do texto, não dá tempo de nada. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade, lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesmo. Se você tivesse uma Bíblia aí, eu grifava esse texto na tua Bíblia para você entender muita coisa depois. Verso 9. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Até o 15 eu vou. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas,
Por que havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos, que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida, porém Ruth permaneceu com ela. 15. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Verso 16. Vamos ler mais um pouco, vai. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada, que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Você conhece a história? Sabe que na caminhada de volta, Noemi ouviu falar que então o Senhor visitou o povo de Israel, com boas colheitas, o pão voltou, a bênção do Senhor voltou, provavelmente o povo deve ter se arrependido, se consertado, e Deus trouxe a bênção de novo, e ela vem de volta para casa. Irmão, ela volta. Depois de toda a tragédia dela, a gente leu no verso 13 ali, que ela fala aqui no verso 13, e ela vai falar mais para frente depois de novo, que agora ela vai voltar para Israel, e ela é amargurada. Ela diz assim: eu sou só tristeza, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Irmão, veja a diferença dessa mulher aqui, que não entendeu os propósitos do Senhor na vida dela, de Jó, por exemplo, que passou pelo que ele passou, ele perde tudo que ele tem. É difícil perder os bens, ele contrai enfermidades assim terríveis no corpo dele, de ter que se coçar com um caco de telha, e a história diz que ele podiam sentir o mau cheiro dele a 2 quilômetros de distância. Então, se ele estivesse a 2 quilômetros daqui, você sentiria o mau cheiro das feridas que saíam no corpo de Jó. O hálito dele era insuportável, ele era um cara assim destruído, mas além de tudo isso, que já é terrível, ele perde 10 filhos. E quando ele foi confrontado com essas dores todas, com essa avalanche de coisas todas, ele não abre a boca para blasfemar do Senhor, sabe, para reclamar. Ele não abre a boca dele para culpar a Deus, sabe, não, ele somente diz aquilo que você sabe, que eu não saí, não voltarei, bendito o nome do Senhor. Ele adora o Senhor. O texto de Jó diz que ele adorou ao Senhor. A Noemi passou por tragédia semelhante, mais distante, mais semelhante. E ela vai se sentir assim: olha, eu estou triste, Deus está pesando a mão sobre mim. Mais para frente ela vai dizer assim: eu sou amargurada, não me chame Noemi, me chame amarga, me chame de Mara, porque eu sou amarga hoje, porque o Senhor, sabe, Ele me detonou, parafraseando, a gente vai ler depois o texto. Então, ela não entendeu, mas ela volta para casa. Por quê? Porque Deus tem uma nova história para ela, Deus tem um recomeço para ela. Porque Deus é fiel, irmão. Deus, Ele perdoa. Quando eu, na minha angústia, na minha luta, na minha tribulação, não deveria fazer, mas quando eu faço, ainda assim, Ele é misericordioso, Ele me perdoa. Ele, sabe, Ele libera o seu perdão para comigo, por abrir a boca e liberar palavras que não glorificam o nome dEle. E eu repito, eu não deveria fazer isso, porque eu deveria manter a minha fidelidade a Ele, porque eu sei que Ele é Deus. E ainda que a história esteja complicada aos meus olhos, Ele é poderoso para fazer algo novo, de novo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21:5, que Deus faz novas todas as coisas. Aquilo que ruiu, que foi destruído, que está feio aos meus olhos, Ele pega aquilo ali mesmo e faz novo, de novo. Ele pode fazer isso, Ele é Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. E aí ela volta, e no caminho de volta ela dispensa as duas, manda as duas irem embora, Olha, volta as duas.
casa da mãe de vocês, vai lá, vai casar. Você leu todo o texto ali. Uma delas beija e volta. Vai até o meio do caminho. Mas no meio do caminho, irmão, salvação, redenção, estar diante do Senhor é uma decisão minha, nossa, sua, sabe, de viver a bênção, de viver aquilo que Deus tem para você e para mim, é uma decisão nossa mesmo, né? As duas estiveram diante da mesma mulher, da mesma sogra, viveram a mesma coisa, a mesma casa, ouviram as mesmas histórias, né? E no meio do caminho, uma volta, vai até o meio do caminho, aí ela volta, e ela perde aquilo que Deus tem para ela, como redenção. E a outra, a Ruth, fala, não, eu vou até o final. E aí aquele texto bonito, né? Onde você for eu irei, onde você dormir eu vou dormir, onde o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o... Olha que aliança, isso é uma aliança, isso é poderoso. Né? E onde você for sepultada, onde acabar a tua história, acaba a minha também. Porque eu sei, eu vejo Deus na sua vida, então eu vou com você. E ela se apega, ela vai junto. Né? E aí a Ruth acompanha a Noemi, dá esses momentos aí de reclamar da vida, né? Até o verso... Vamos ler verso do 18 até o final agora. Então, Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço, ou um quebrantamento, ou um outro termo que outra tradução vai dizer, diferente, comoção, né? Por causa delas. E as mulheres da cidade comentaram, será que esta é Noemi? Mas ela lhe pediu, não me chamais mais Noemi, agradável, doce, doçura, Noemi significa agradável, doçura, um monte de coisas assim, boas, encantadora, mas mais no sentido de doçura mesmo na vida, né? É mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddá, o Todo-Poderoso, me tratou com amargura. Olha só, ele me tratou com amargura. Deus não faz isso, irmão, Deus não tem isso para nós. Deus não é assim. Esse não é o Deus que nós servimos. Ela, por um tempo, por uma dor, liberou uma palavra dessa, mas não é isso que Deus é para nós. Nunca foi, nunca será. Se você estiver sendo tentado a sentir isso, que Deus está te castigando, que Deus te odeia, que Deus não te ama, essa é uma doutrina diabólica que Satanás provavelmente está lançando na tua mente. Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu, Deus não esquece nunca você. O teu nome está gravado na palma da mão dele, aleluia. Você imagina que Deus tem o seu nome, o meu nome gravado na palma da mão dele. Que ele vai olhar e vai ver o teu nome lá, ele não se esquece de você. Não importa que você, talvez você entrou aqui amargurado, Deus me esqueceu. Eu estou sozinho nessa, eu estou sozinha nessa. Ninguém está me vendo. Não, isso é uma doutrina, é um ensino, é uma mensagem, é uma informação diabólica que Satanás está tentando implantar na tua mente. Não aceite isso. Quando isso vier, manda isso embora em nome de Jesus, porque você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Deus tem uma história abençoada para a tua vida. Deus tem um futuro próspero para você. Deus tem saúde para você. Deus tem vida para você. E olha que nós somos tentados a pensar, vai ter uma tragédia, vai ter algo ruim, vai dar ruim isso aqui, eu não estou vendo. Não, nós somos tentados a pensar isso. Todos nós somos. Nós não podemos aceitar isso e ficar nisso, porque certamente se aceitarmos, o diabo vai entrar e vai fazer o que ele quer fazer. Então nós não podemos, se levanta em nome de Jesus, não literalmente, mas se levanta em nome de Jesus e não aceite isso. Não, eu não estou só. Deus me colocou alguém do lado, aleluia. Pelo menos um Deus colocou do seu lado para caminhar com você, para te ajudar. Ou é a tua esposa, ou o teu esposo, é teu irmão de igreja, teu pastor. Deus tem alguém para você. E acima de tudo isso, Ele é contigo, aleluia. E se você foi, Deus te dá a chance de voltar e de recomeçar, aleluia. Ela volta com um pensamento errado, ruim. Não, eu sou Mara, só tem amargura. Irmão, Deus perdoa isso e recomeça a vida dela. Não, você talvez não tenha. Mais 22, 21. Parti dessas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Se tinha as mãos cheias, por que partiu?
Deus abençoa. Quantas pessoas nós conhecemos que Deus abençoa, que Deus derrama, Deus pega do monturo e põe assentado com os príncipes dessa terra. Irmão, Deus faz isso com você e comigo. E aí quando nós estamos na bênção, desfrutando o melhor, nós saímos de perto, nós deixamos de servir. Deus te prospera, te abençoa, né? Você começa tudo cheio de... Você não, desculpa, esquece. Quem não veio hoje? Sei lá. Quem está lá no fundo, sentado lá perto do relógio lá. Né? Eu não tenho dinheiro para dar dízimo, para dar oferta. Aí Deus abre uma porta. Aí começa a dizimar. Aí começa a aumentar a sua renda. Aí começa a ficar difícil dizimar. Por quê? Porque agora é um valor mais alto. Não é assim, né? Não é assim. Não acontece isso. Acontece muito, infelizmente. Deus abençoa e nós nos perdemos na bênção dele. Deus, irmão, transforma a maldição em bênção, amém? Amém. Mas se eu não souber me lidar com a bênção, ele transforma a bênção em maldição. Nós transformamos a bênção em maldição. Deus transforma a maldição em bênção e nós conseguimos transformar a bênção em maldição. E perdemos, nos afastamos. E aí, mão cheia, traz de volta vazia. Porque então haverias de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e me trouxe desgraça. Olha que visão de Deus. Eu sei, ela perdeu. Perderam por uma posição irresponsável. E posições irresponsáveis podem trazer decisões irresponsáveis, sem consultar o Senhor, podem trazer consequências terríveis para a minha vida. Então eu não posso brincar, eu tenho que levar a sério, eu tenho que ter compromisso, tenho que ter aliança, eu tenho que consultar o Senhor. E ela teve a oportunidade, mesmo que passou por tribulações, coisas terríveis, de voltar. Deus deixou ela voltar. Verso 22. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém, no início da temporada de ceifa da cevada. Não, presta atenção. Eu te aconselho na tua casa, depois você lê o capítulo 2 de Ruth. Começa o capítulo 2 de Ruth. Aí você vê a bênção do Senhor sobre Noemi. E agora sobre Ruth, que veio e acompanhou a Noemi. E se você pegar depois e ler lá o texto, você vai ver que ela vai para o campo para pegar lá as espigas que caíam de quem colhia. E Deus colocou um Boaz no caminho dela. Você não sabe quem é Boaz, né? Você não sabe quem é o teu Boaz. Não, o teu Boaz não é o bisavô de Davi, não. O teu Boaz é Jesus. Aquele que te remiu, que me remiu, irmão. E ele foi favorável. E ele deu abrigo para ela, cuidou dela. Sabe, abençoou, deu herança de novo para ela. Irmão, o livro de Ruth se encerra com Ruth pegando um bebezinho no colo. E criando como filho dela. E criou até ele ficar grande. Uma mulher que chegou assim, que voltou assim, achando que estava debaixo de um monte de coisa, um entendimento ruim. Deus foi mostrando para ela quem ele é de verdade na vida dela. Qual é o lugar dela. Onde ela tem que permanecer, aonde está a bênção dele. O quanto ele é poderoso para cuidar dela, porque ela volta sem nada, vazia, pobre, sem a terra dela. Que foi vendido, sem nada para comer, sem onde ter dormir. E aí Deus foi cuidando dela de tal maneira, através da vida de Ruth também, e abençoando e trouxe redenção para as duas. E o final da vida dela, irmão, por mais que ela por um tempo foi amarga, o final da vida dela foi, repito, com um bebê no colo. Vivendo aquilo que Deus tem para ela. E continuando a história dos filhos dela, do filho dela, do mais velho, do Malom. E agora não tem mais doença. O menino que nasceu ali agora vai gerar Davi lá na frente. E de Davi vai vir Jesus. Da linhagem deles vem Jesus. Porque Deus, ele é especialista, querido, em pegar os meus momentos ruins e fazer uma nova história dele. E fazer tudo novo, tudo novinho. Deus, ele pode fazer isso. Deus é o teu rei, é o teu governante, ele manda na sua vida. Queria convidar você a ficar de pé por um instante, fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos.
Irmão, Deus é bom. O nosso Deus, eu queria que você entrasse no teu espírito isso. O nosso Deus, Criador, o Pai, Ele ama você. E eu não sei qual é o dia, o tempo de escassez, eu não sei qual é a situação. Eu não sei aonde chegou a escassez, as trevas, a fome, talvez a tribulação, a luta. Sabe? Mas você não pode deixar Belém, irmão. Você tem que estar em Belém. Você tem que estar em Judá. Você tem que estar ali. E se Deus é teu governante, é o rei da sua vida, você precisa crer nisso de verdade. Quando você lê Elimeleque, o nome dele significa uma declaração de fé. Deus é o meu rei, no sentido de provedor, de cuidador mesmo. Não é só um nome, é uma sentença de fé. Deus é meu governante. Tipo assim, Ele governa a minha vida e Ele vai cuidar de mim. É uma sentença de fé. E nós deveríamos ter isso, sabe, dentro de nós, essa certeza e convicção. Eu sei que a gente, como ser humano, pode vacilar às vezes. Pode por um instante vacilar nisso. Mas logo o Espírito Santo vem e ministra. E fala, e você tem que ouvir a voz dele, irmão, rapidamente. Você não pode tomar decisões irresponsáveis. Você não tem esse direito mais. Você é crente, você é salvo. Ele pagou um preço por sua vida. Ele morreu por você. Você é dele. Você já falou isso algumas vezes para ele. A minha vida é tua, Senhor. Mas na hora da tribulação, a gente faz o que não deve fazer. Se comporta como não deveria se comportar. Nos portamos de maneira errada. Não consulte ao Senhor. É um tempo de escassez, de luta. Pergunte ao Senhor, é Ele que está tratando com você? É o inimigo que está tentando você, está tentando bagunçar a tua vida? Quem é? Senhor, é o Senhor que está tratando comigo? Se for, eis-me aqui, vou continuar te servindo. A comunhão da igreja continua sendo uma verdade na minha vida. Querido, eu fui lá no cenáculo ontem à tarde. Eu vou te falar uma frase que eu não gosto de ouvir, tá? Sendo bem claro, eu não gosto de ouvir essa frase. Quando a gente prega e alguém fala assim, pastor, o pastor Vanessa me ouviu muito isso. Pastor, tudo que o senhor pregou aí, Deus falou comigo essa semana. Tipo assim, falou, mas você não deu crédito nenhum, e a gente não serve para nada. E às vezes nem é verdade. Mas eu queria te falar essa frase que eu não gosto de ouvir, mas eu vou falar para você. Eu fui lá ontem à tarde e eu ouvi um rapaz pregando lá. Irmão, tudo que aquele cara falou, Deus tinha falado comigo. Tudo. Para a minha vida, não é para a igreja não, tá? Não é para você não, é para mim. Quase tudo. E eu saí de lá no carro e falei, meu Deus do céu, gente, o Senhor fala com a gente, fala pessoalmente com a gente. Irmão, Deus tem tanta coisa boa para a sua vida. Deus ama você. Deus tem vida para você. Deus não se esqueceu de você. Não levanta e sai não, de maneira irresponsável. Não abandona teu ministério não. Não deixa a tristeza, talvez um momento de escassez, arrancar você de Belém, arrancar você de Judá, da terra da promessa, onde Deus tem um pacto, tem uma aliança. Não deixa modismo, sabe? Luzes, encantamentos tirarem você do propósito que Deus tem para você. Se é um tempo de escassez, consulte ao Senhor, se lance aos pés dele, fique lá até ele responder. Não saia de lá enquanto ele não te responder. Espere a voz dele, que certamente ele vai falar com você. Não, pastor, eu fiquei lá, eu ajoelhei, eu orei e eu não ouvi nada. Você não esteve diante do Senhor Jesus. Talvez você se ajoelhou, talvez você falou, mas você não esteve diante dele. Você esteve pensando na sua vida, nos seus problemas, no celular, sabe? Você fez menos estar. Se você estiver diante dele, nem que se for por 5 minutos, não recomendo, mas se for mesmo diante dos pés dele, ele vai mudar. Você vai levantar transformado. Se não levantou transformado, ministrado, porque você não esteve aos pés dele.
Fique lá. E ele vai vir e vai te falar: é quebra de aliança, é pecado, é isso, é aquilo. Não, fica na terra, é só um tempo de escassez, mas eu vou cuidar de você. Fica firme aí, não desiste, não abandona, não saia, não mova o seu pé, porque eu sou contigo nesse lugar, eu vou te abençoar. Ele interveio na vida de Isaac e falou: Isaac, fica na terra, queridão, porque eu vou cuidar de você. E no final, o rei da terra veio falar: Isaac, faz uma aliança comigo, cara. Não, mas vocês me expulsaram de lá, eu tive que procurar outro lugar. Vocês querem aliança comigo? É porque nós vimos que Deus é com você. Porque aqui na nossa terra ninguém viveu o que você está vivendo. Porque Deus falou, Deus fala, Deus cumpre, Deus cuida. Deus é o teu governante, Ele é o teu rei, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu provedor. Se ninguém estiver sendo abençoado, você vai ser abençoado, porque você crê nele, você fica firme nele, aleluia. Se for a frieza, se for o desânimo, manda embora isso em nome de Jesus. A Bíblia diz, Deus falou para Josué: Josué, anima-te. Josué, tem bom ânimo. Ele não falou: Josué, eu vou mandar alguém aí para orar por você. Não, ele disse: você tem que se animar. Se anima, se levanta. Tenha bom ânimo, eu sou contigo, aleluia. Eu vou te dar vitória contra os seus inimigos, eu sou contigo, aleluia. E ela voltou, irmão, cheio de sentimentos, de entendimento errado. E Deus começou a fazer. Eu lendo o capítulo 2 de Ruth, ainda hoje, eu chorei diante do capítulo 2. Vou falar para você uma coisa: eu nunca chorei lendo o livro de Ruth. Hoje eu chorei lendo o livro de Ruth, capítulo 2, de ver o Boaz dizendo: minha filha, fica aqui na minha terra, pode colher aqui, eu vou cuidar de você. E eu sei da sua história, eu sei da sua fidelidade com a tua sogra. Eu sei que você abandonou o mundo, a sua terra, a Moabe, e veio com ela. Eu vou prover para você, come aqui no meu prato, bebe da minha água, e eu vou remir a terra de vocês, eu vou restituir. Eu sou o parente remidor de vocês. O nosso não é Boaz, o nosso é Jesus, que é poderoso para mesmo nessa noite, se eu tomei decisões irresponsáveis, se eu falei, se eu entrei aqui com um sentimento errado, com um entendimento errado de quem é Deus, Ele vem aqui, me pega no colo, irmão, e fala comigo, ministra no meu coração, me renova, me dá direção e diz: agora vai, porque eu sou contigo para te abençoar. Noemi foi restaurada, e a descendência dela foi suscitada, e da linhagem dela vem Jesus. Ah não, mas é da linhagem da Ruth, da Moabita, mas debaixo do nome de Malone, porque Noemi trouxe ela. Mas Deus restaurou a vida dela, mesmo amarga, Deus curou a amargura. Irmão, Deus cura a amargura. Feche os teus olhos aí. Pai, eu realmente só confio no Senhor. Sei que só o Senhor pode ministrar ao nosso coração, somente o Espírito Santo do Senhor pode ministrar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor é poderoso para inundar os corações, para curar. O Senhor é poderoso para impedir, Senhor, os meus momentos de decisões irresponsáveis. O Senhor é poderoso para intervir, para impedir, Senhor. Mas nos perdoa muitas vezes pelas decisões irresponsáveis, pelos atos irresponsáveis de homens e mulheres espirituais que não deveriam levar a vida sim na carne, Senhor, na alma, mas sim no Espírito, como a Tua palavra diz: andai no Espírito, aleluia. E nós queremos mesmo cumprir essa palavra de andar no Espírito, consultar
voltar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, porque para isso nós fomos criados e existimos, estamos aqui para ter comunhão com o Senhor, para ouvir a tua voz, para andar debaixo da ordem do Senhor, do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor. Que o Senhor venha com provisão aqui nessa noite, que o Senhor venha com perdão, que o Senhor venha com cura aqui nessa noite, que o Senhor venha com libertação em nossas mentes, sabe, de pensarmos que amanhã virá tragédia, de que amanhã vai dar errado, de que amanhã virá enfermidade, de que amanhã virá a morte. Não, o Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem vida, e vida em abundância para o teu povo. É isso que o Senhor tem. O Senhor tem cura, o Senhor tem restauração, o Senhor tem renovo. O Senhor é aquele que renova as forças do cansado, aleluia, que dá vigor, aleluia. O Senhor é o que cura, o Senhor é o provedor, Jeová Jireh, o Deus que provê. Se alguém tem falta aqui nessa noite, seja o provedor nessa noite, Pai. Se é cura, aleluia, seja cura na vida desses amados, em nome de Jesus. Mas não queremos deixar a Deus aquilo que o Senhor tem para nós, a posição, o lugar. Não queremos sair da casa do pão, porque sabemos que ainda que passa um dia de escassez, o Senhor é fiel para cuidar de cada um de nós, aleluia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso não é só uma oração, Pai, de um pedido de um pão simples, não, isso é a provisão do Senhor, aleluia. Que o Senhor é fiel para prover, para cuidar, para abrir a porta, para fazer a meta ser cumprida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de fazer a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que tira do ímpio para abençoar o justo. O Senhor é Deus, aleluia. O Senhor é Deus fiel. E louvado seja o nome do Senhor. Não falaremos igual Noemi, falaremos igual Jó. Bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo, bendito seja o nome do Senhor. E Jó adorou ao Senhor, aleluia. Sejam realmente confundidos todos os inimigos da tua igreja aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amado. Deus abençoe você. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus aí, aleluia. Amém, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe essa semana aí. Seja uma semana mesmo abençoada, de prosperidade, de bênção do Senhor, de cuidado dele para a tua vida e para a tua casa. Sabe, que venha saúde, que venha a vida dele para você e para o teu lar aí, em nome do Senhor Jesus. Dá uma palavra aí para uns 15, 18, em nome de Jesus, e vá em paz.